Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as dízimas periódicas e depois, na sequência, nos outros vídeos, vamos falar sobre a fração geratriz, que é a fração que dá origem à dízima periódica, beleza? Vamos para os detalhes então. Bom, pessoal, vamos começar aqui com a questão de você transformar uma fração em um número decimal. Como que nós transformamos frações em números decimais? Bom, basta dividir o numerador pelo denominador, não é? O número de cima pelo número de baixo. Então, por exemplo, se eu quiser transformar 1/4 em número decimal, basta fazer a divisão 1 por 4. Bom, 1 não dá para dividir, a gente coloca o zero aqui no quociente, zero lá no dividendo, e a gente vai dividir 10 por 4, que dá 2, 2 vezes 4 dá 8, para 10 sobra 2, e aí a gente coloca um novo zero, e 20 dividido por 4 dá 5, resto 0. Bom, isso quer dizer que se você quiser escrever 1/4 como número decimal, esse 1/4 ele vale 0,25. Bom, se você tiver dúvida aqui no algoritmo da divisão, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para o vídeo sobre a divisão, ok? Agora, suponhamos que precisamos encontrar o número decimal equivalente à fração 2/3. Então, vamos lá dividir 2 por 3. Mais uma vez, não dá para dividir, então coloca um 0, 0 lá no dividendo. E 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 é 18, e para 20 sobra 2. Vou continuar a divisão, coloco um 0 de novo. 20 dividido por 3, novamente. Coloco um 6, 6 vezes 3, 18, para 20 sobra 2. Você percebe que se eu continuar essa divisão, eu vou ficar repetindo esse processo infinitamente? Porque aqui no meu quociente sempre vai dar 6, 6 vezes 3 sempre vai ser 18, e sempre vai dar resto 2, e eu vou continuar a mesma coisa. Então, se eu for continuar essa divisão, né, vai ser 0,66666 eternamente. Por isso que eu coloquei esses 3 pontinhos assim. Então, 2/3 é a mesma coisa que 0,6666. E quando nós não chegamos a uma conclusão e tem um número que fica repetindo, é justamente isso que nós chamamos então de dízima periódica, ok? Dízima periódica. Vamos ver então alguns detalhes sobre a dízima periódica. O primeiro é que nós temos uma outra maneira de escrever. Eu posso escrever assim, coloco alguns números daqueles que se repetem e os 3 pontinhos, ou então eu posso simplesmente escrever, né, o número e em cima da parte que se repete eu coloco um traço, ok? Esse traço significa que esse número aqui é ele que fica repetindo, repetindo, repetindo. Bom, pessoal, eu posso ter dízimas periódicas de todas as formas, ok? Esse número que fica sempre repetindo na dízima periódica nós chamamos de período, ok? Então, esse é o período. O número que vem depois da vírgula, mas que não fica se repetindo, ele é chamado de antiperíodo. E o número que fica antes da vírgula, assim como em todo decimal, é chamado de parte inteira, ok? Nem todas as dízimas periódicas têm todas essas partes. Algumas, por exemplo, não têm o antiperíodo. Dízimas periódicas que não têm o antiperíodo, nós chamamos de dízimas periódicas simples. E as dízimas periódicas que têm o antiperíodo, nós chamamos de dízimas periódicas compostas, ok? Então, vamos a alguns exemplos. Aqui, ó, eu tenho dízimas periódicas simples. Por quê? Porque logo após a vírgula, eu já venho com o número que fica se repetindo. Aqui, no caso, quem se repete é o 45. 45, 45, 45. Aqui, quem se repete é o 67. Então, esse número é o 2,67, 67, 67 e assim por diante.
E esse número aqui é o 13,687, todas dízimas periódicas simples. E esses exemplos são exemplos de dízimas periódicas compostas, porque aqui, antes do período, eu tenho um certo número que não se repete, ok? Então, aqui eu tenho o 4, que é o antiperíodo. Aqui, nesse segundo exemplo, eu tenho o 12, que é o antiperíodo. E nesse terceiro exemplo, o 34, que é o antiperíodo. Bom, pessoal, essa é só uma introdução às dízimas periódicas. Normalmente, quando esse assunto aparece, você precisa encontrar a fração geratriz, que é o tema dos 2 próximos vídeos, ok? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e nós nos vemos então nos próximos. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.